Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Ao vivo, eu converso com vocês diretamente do estúdio da B3. Pegou? B3, hoje é dia 3 de abril. B3 é o novo nome da companhia, com a fusão da BVMF Bovespa com a CETIP. Foi criada uma nova companhia que chama-se B3. Então eu falo com vocês nesse dia 3 de abril, diretamente dos estúdios da companhia B3. Muito boa tarde para você. Hoje o dia é muito importante para mim por vários motivos, até esse negócio de share, né, de compartilhar, que se usa muito nas redes. Eu compartilho às vezes com vocês datas que eu acho importantes. E a data de hoje eu lembrei agora de manhã, porque é importante para mim. Se eu não estou enganado, porque a memória também não ajuda às vezes, hoje, 3 de abril, era aniversário do papi, do meu pai. E se ele vivo fosse hoje, ele faria 99 anos. Eu acho que ele nasceu em 1918. Olha que beleza. Fiquei emocionado, até pensei no papi hoje. Vi uma foto dele no smartphone. Bem, a safra de verão brasileira parece que está indo muito bem. Tudo que eu leio, tudo que eu ouço, todo mundo que eu entrevisto, vai ser safra cheia. Qual um probleminha aqui, eu estou ali, mas ao contrário do El Niño ano passado, que prejudicou todo mundo. O produto que nós vamos falar hoje, eu não, a minha entrevistada, é feijão. Feijão no Brasil, eu acho que são 3 safras, se não for mais. E eu começo brincando com a minha entrevistada, que é uma pessoa que eu quero muito bem. Quem diria pagar R$ 15 um quilo de feijão o ano passado? No último fim de semana eu passei num supermercado pequeno, que tem suas marcas próprias, né? E vi lá 1 quilo de feijão por R$ 3,99. Olha que beleza, dá para comprar 5 quilos de feijão. Sandra Hetzel, muito boa tarde, seja muito bem-vinda ao estúdio novo que você não conhecia. O feijão agora voltou à normalidade, é isso? Isso, ele está voltando lentamente desde o final do ano para cá. E como você mesmo falou, nós vamos agora para uma segunda safra, que é a safra da seca, e ela vem cheia mesmo. O aumento aí, segundo a Conab, chega até passar de 30%. Paraná, que é um grande produtor, fala até em 40% de aumento na produção. Mas não só por questão do aumento na área, mas pelo nível de produtividade esperado, que esse ano realmente está bem melhor do que ano passado. Ano passado tivemos problemas seríssimos e é tanto que o feijão chegou a R$ 15. E essa safra agora é a daqui do Paraná, essa que vai sair a próxima? Nós temos o forte ainda, a região sul, na segunda. Rio Grande do Sul, por aí? Isso. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, todo o sul do país. São Paulo. Minas, que é um grande produtor também. Goiás, que também vem forte. Um pouco do Mato Grosso, mais a partir de maio, junho. Enfim, vai ter feijão em vários estados e todos apresentam aumento de produção. É uma curiosidade que uma senhora me perguntou. O feijão, ele está ficando, está mudando de variedade ou ele está ficando mais clarinho? Na verdade, essa pesquisa... É uma pergunta técnica. Não é? Eu sei, venho acompanhando também. Existem algumas variedades muito precoces. Feijão normalmente são 90 dias o ciclo, já tem ciclo de 80 dias. E agora tem essa variedade mais clara, né, que eles estão conseguindo com que esse feijão carioca armazenado não escureça tão rapidamente. Que o problema do feijão carioca, e é por isso que ele oscila tanto de preço ao longo do ano, é porque você não consegue estocar mais do que 25 dias. Né? Tem gente que estocava feijão 30, esperando o preço melhorar e realmente nunca conseguiu um bom preço. Justamente porque o consumidor come com os olhos, né? Ele quer um feijão clarinho, ele chega até a furar o saco e apertar e morder o feijão, para você ter ideia de como é o consumidor extremamente exigente com relação ao feijão. É curioso, né? Porque o feijão carioquinha, nós somos os únicos consumidores, né? No mundo, acredito que além de Brasil, um pouco da Portugal, né? Na Europa já é aceito por alguns países, como Itália, mas são colônias de brasileiros que vivem lá. Né? Que não Japão vive sem feijão. Também, né? Que também tem, mas eles consomem mais o feijão preto no Japão. Ah, é? Mais o preto, porque eles fazem aquele bolinho doce.
né? É uma das poucas coisas que eu não gosto. Eu também não. É um prato bem típico, né, lá, e eles acabam usando o feijão preto para dar liga. Normalmente a Conab tem soltado uns números um pouco, segundo a sua opinião, um pouco acima do que o Brasil está colhendo. Esse ano, se eu não me engano, é mais de 3 milhões de toneladas. Sim. 3.100, 3.200. É 3.200 e alguma coisa. Tá próximo da realidade. Tá próximo, é bem isso mesmo, porque nós tivemos um aumento na primeira safra, por conta dos preços que foram extremamente atrativos para o produtor, né? Imagina, feijão chegou a R$ 15 o quilo, o produtor chegou a receber acima de R$ 400 pela saca. Isso aí realmente chamou muito a atenção, até daqueles que tinham parado com feijão, a produzir novamente feijão. Tem as questões aí do clima, das doenças, mas eu acho que se você tiver escolher um período correto de plantio, o feijão sempre deu um bom lucro para o produtor, né? Independente aí dessas questões climáticas. Se ele consegue produzir acima de 35 sacos por hectare, é um bom negócio. Isso talvez tenha a ver, não sei se é economista, mas isso talvez tenha a ver por causa do ciclo, né? O ciclo é curto. Muito curto. Ele consegue fazer realmente 2 safras, né? Ele consegue fazer 2 safras e ainda ter o benefício aí de quem sabe, de outras variedades além do carioca. O tipo exportação, por exemplo, é uma coisa que atrai muito o produtor hoje. Ele quer sair um pouco do feijão carioca e plantar outras variedades para conquistar o mercado internacional. Eu já vi por aí uns feijão mais grandão, é isso que se exporta? São feijão vermelho e o feijão rajado grande, né? Todos têm que ter uma gramatura maior. O mercado como o europeu, de maneira geral, e até outros países da Ásia, eles gostam muito daqueles feijões grandes, né? O próprio México consome muito feijão mais graúdo, né? Os mexicanos, eles são produtores. Pediram intervalo já? Pediram intervalo. Já passou 10 minutos? Que absurdo. Sandra ela fala pouco, mas o tempo passa muito rápido. Obrigado por enquanto. Tá. Gente, no intervalo eu converso sobre o mercado de feijão. A entrevistada é a Sandra Hetzel, da Unifeijão. A Unifeijão é um site que você tem que ir. Eu vou sempre lá, frequento. Tem desde receita, mas tem preço, tem informação, tem um monte de coisa lá. Se você é da área do feijão, é www.unifeijão.com.br. Isso. Exatras o intervalo, já volto. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje é dia 3 de abril, dia do aniversário do Papi. O Papi tinha o apelido de Tico, seu Tico. Eu falo aqui do estúdio da B3, a nova companhia. Você vier passear no centro, dá uma olhada, tem cartaz, você viu aí na rua, tem um monte de coisa anunciando B3. Tem até bandeira nova aqui, já no prédio que nós estamos. Tem, Brasil Bolsa Balcão, B3. Sandra Hetzel, no Unifeijão, trabalhou na Conab há muitos e muitos anos, falando sobre esse mercado. Para este ano, se tiver essa safra toda, que seja 3.200.000, 3.150.000, não há expectativa de ter uma alta muito no preço, nem para o produtor que vai receber, nem para nós. Na verdade, a semana passada eles até seguraram um pouco no campo, porque também não tínhamos ainda muita colheita na região sul, mas agora já começa a avançar a partir agora dessa semana. E o forte da colheita do Paraná é exatamente na segunda quinzena de abril para frente. E é onde a gente espera aí, e aí a tendência de preços menores, né? É tanto que hoje abriu o mercado com uma cotação inferior ao fechamento da semana passada, no caso do carioca, e o preto também começou a recuar, né? Então o produtor tem que estar preparado para esse preço inferior, né? Que ele esperava vender a 170, 160, não se fala mais nesse preço, é de 150 para baixo, mas também não pode pensar em feijão abaixo de 130, porque aí o produtor vai ter prejuízo, porque nós tivemos, não podemos esquecer, que os custos de produção esse ano foram bem mais elevados que o ano anterior. Por quê? Nós tivemos preço da semente maior, por conta desse feijão aqui, acima de R$ 500, né? A partir de maio, junho do ano passado. Nós tivemos aí custos também dos insumos agrícolas, que foram maiores por conta do aumento do dólar, agora que ele deu uma recuadinha, né? E isso tudo afetou o custo de produção do agricultor.
Isso exatamente era a minha próxima pergunta, você se adiantou. O preço, tem um preço mínimo para feijão? Tem um preço mínimo, está na faixa de 95, se eu não me engano, o carioca, e na faixa de 87 para o preço, se eu não estou enganada. Mas isso não cobre o custo Não, hoje? absolutamente, absolutamente. O Paraná mesmo tem um custo próximo a R$ 130 a saco. O próprio Paraná, o Deral do Paraná. Então, Que é o maior produtor, que né? é o maior produtor. Esse ano realmente o custo está maior do que o ano passado. Quem faz pesquisa, você falou aí no primeiro bloco de variedades e tal, é o IAC também, o Instituto? Tem o IAC, Embrapa? Embrapa, IAC, tem também a Universidade de Minas, né? O próprio Instituto Agronômico de Campinas, que Que é o dos últimos anos, né? criador do carioquinha. Exatamente, criador do carioquinha, tem umas variedades novas agora, mais resistentes, com o grão que não escurece tão rápido. Eu tenho até um banner no meu boletim falando dessas novas variedades do IAC. Eu estive lá final de fevereiro para conversar com o pesquisador, saber mais sobre essas variedades, né? Fala-se muito, Sandra, que o homem, nós homens, nós os seres humanos, evoluímos muito o cérebro a partir da descoberta do fogo, que aí passamos a comer carne assada, cozida, né? Sei lá como é que... Quando eu era pequeno, mamãe dizia que eu tinha que comer feijão. O feijão tem diferença entre feijão rosa, rosinha, bolinha, preto, ou eles têm os mesmos... Os mesmos componentes, e enfim, ele é realmente uma proteína vegetal. Eu até pensei quando estourou o problema da carne, eu falei, opa, uma abertura aí para o feijão, aumentar o consumo, porque como tivemos preços altos ano passado, o consumidor se retraiu muito e assustou muito o consumidor que precisa da proteína vegetal, porque ele não tem acesso à proteína animal. Então esperávamos que realmente houvesse uma corrida para as proteínas vegetais, né? E deve acontecer alguma coisa nesse inteirinho aí, pelo menos nesses 40 dias. São Paulo com certeza, porque o governador Geraldo Alckmin tirou uma isenção da carne, e a carne não vai abaixar de preço. Não. Aqui em São Paulo, pelo menos não. Pelo menos não. Mas, por exemplo, quando eu brinco, outro dia eu estava falando em casa, eu fui criado, quer dizer, de moleque, à base de arroz, feijão e ovo, não era bife, era ovo. A proteína lá era o feijão e o ovo. O que o feijão tem de importante? É ferro? Ele tem ferro, ele tem vários nutrientes, inclusive com relação à cegueira, né? É mesmo? Ele ajuda muito. As crianças, por exemplo, na idade de crescimento, ele é importantíssimo na alimentação, né? Não adianta você querer comer Danone, tem que comer feijão com arroz mesmo, porque é ele que faz a criança ficar forte, ele que faz desenvolver uma série de atividades para que a criança tenha força, coragem, enfim, o feijão tem um monte de coisa boa que no prato do consumidor do dia a dia tem que estar presente. Alterou o mercado, é uma coisa que eu tenho visto cada vez mais. Antes era só feijão carioca, agora tem feijão carioca, feijão branco, feijão, todo tipo você imaginar. Pronto, aquele que você compra na caixinha, que tem sódio, né? Tem sal, né? Sim. Mas é uma mão na roda, você abre a caixinha, põe na panela e está pronto. Na verdade, é para o consumidor single, né? Aquele que não tem muito tempo de cozinhar. E aí foi realmente, isso aí foi um estudo de 10 anos atrás. Eu, quando estive nos Estados Unidos, eu percebi essa tendência logo de que o feijão poderia estar avançando nessas embalagens mais single, né? Como é que é esse feijão? Você já foi numa fábrica que faz feijão cozido? Eles têm uma panela de pressão enorme? Na VAPS, há alguns anos atrás, que é vamos dizer assim, o pioneiro no feijão pré-cozido. Né? Feijão, batata, hoje né? Hoje já tem vários, né? A própria Camil tem. E outros, prato feito, se eu não me engano, também tem. E algumas outras marcas que eu não me lembro agora, mas tem vários estudos que mostram que é possível, né, você ter um feijão já semi-pronto para o consumo, que não dá para parar de comer feijão, né? Não dá. E você falou consumo continua naquela mesma história de sempre? Continua naqueles 16 quilos per capita ano,
Alguns anos, o ano passado foi bem menor por conta desse problema da alta do preço, mas acho que ele volta de novo para 16 quilos por habitante ano, com alguma diferença na região Nordeste, que é um pouco mais, né? A região Nordeste consome mais feijão do que a região Sul e mesmo? Sudeste, sim. Eu não sabia Eles usam disso. mais. Porque o feijão lá é o outro, é o calpi, né? Mas eles consomem também o feijão carioca lá. Também? Também E consomem. mais do que nós. É tanto que lá a safra, se você for olhar, ela no ano inteiro ela depende da importação até do Mato Grosso, que começou a plantar o feijão calpi, o feijão de corda, e ele atende esse mercado nordestino em algumas determinadas épocas do ano, que é exatamente a partir de maio, junho e julho, que é quando começa também um pouco essa corrida para buscar esse feijão do Mato Grosso. O Mato Grosso está plantando o feijão que os nordestinos gostam, que é o calpi. Eles também plantam carioca, mas também começaram O a calpi é plantar feijão de corda. há alguns anos atrás o feijão carioca e o feijão calpi deu muito Me certo. dá uma explicada rápida. Por que chama feijão de corda? Ele tem é diferente? Na Feijão é no verdade, chão, né? exatamente. Não. O feijão de corda, ele sobe, né? Ele tem É uma trepadeira. é quase uma trepadeira, exatamente. E o outro não, né? E o outro não, ele tem é lógico que as vagens ficam próximas ao chão. É tanto que quando chove, acaba atrapalhando a qualidade do feijão e estraga tudo. Mas ele tem uma postura razoável, essas outras variedades são bem maiores, enfim, para poder exatamente não estar muito próximo ao solo. E o feijão de corda sobe. Ele sobe. Intervalinho, já foi 2 blocos agora, já foram 2 blocos, perdão pelo meu português horrível agora, mas eu converso com a Sandra Hetzel, ela é especialista do mercado de feijão, e o site da Sandra, mais uma vez eu vou falar, é Unifeijão. Vai lá que você vai gostar. www.unifeijão.com.br. É isso aí, Sandra? Isso mesmo. A gente volta em 20 segundos, até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu falo ao vivo. Hoje é dia 3, errei de câmera, desculpe. Ao vivo é assim. Hoje é dia 3 de abril. Ainda não acostumei. Até eu ficar velho, quando eu ficar careca, eu aprendo quando tem que olhar para lá e quando tem que olhar para cá. A gente conversa com a Sandra Hetzel do Unifeijão sobre o mercado brasileiro de feijão. E tem 2 coisas aqui que nós estamos discutindo no intervalo, eu, a Sandra e o Belo. Mas o Belo não deve saber nem onde é a cozinha da casa dele, mas tá tudo bem. Eu e a Sandra sabemos. Eu faço feijão, já falamos isso aqui várias vezes, eu e você. Eu acho que feijão não dá trabalho nenhum. Eu escolho, vejo se. Hoje em dia vem tudo muito limpo. Tudo muito limpo, não escolher. precisa. Ponho numa bacia com água, dou uma lavada, troco a água 1 ou 2 vezes, deixo lá uma meia hora, pego minha panela de pressão, que é pretinha, a água que está no feijão, eu ponho dentro da panela, vejo se põe um pouco mais, Não tem erro, começou, eu imito bem panela de pressão, começou, 20 minutos, pode desligar e eu ponho outras coisas, a carne fica pronta. Põe um tempero, Mas ela falou que alinho. precisa deixar... Tem alguns feijões que são um pouco mais escuros, que não deixa de ser feijão, só porque está mais escuro, mas exige pelo menos de uma noite, de um dia para o outro, assim, à noite, né? Colocar de molho para que ele fique um pouco mais mole e aí seja mais fácil o cozimento. Para mim, fundamental no feijão, tanto que eu uso urucum, eu jogo urucum, que é coloral. Sim. Minha mãe chama de coloral. Para mim, pro meu visual, o feijão tem que ter um caldo meio escuro e ele não pode ser completamente mole, ele tem que ter uma consistência. Mas tem gente que gosta dele não mais pode ser molinho, aquela papa. Quase um caldo mais grosso. Tem gente, Quando dona eu de quero casa caldinho que de gosta. feijão, eu faço caldinho de feijão. Você falou um negócio interessante no intervalo para a gente tocar aqui que eu gostei, que o São Paulo deve ser o maior consumidor do Brasil, é isso? Sim. O feijão E o vem feijão de vários passeia estados. para chegar aqui, ele vem do Brasil inteiro. Né? Exatamente. Se você for pegar aí o número de pessoas que consomem feijão no estado de São Paulo, pegar a população e ver quanto se produz, acho que São Paulo hoje produz no máximo 300 mil. Nós temos que importar 300 mil de outros estados. Então, por isso que forma o preço aqui, né? Eternamente será assim. Então, ele acaba importando de Minas, de Goiás, do próprio Mato Grosso, né? Que é um absurdo, o frete de lá para cá. Mas entra feijão do Mato Grosso aqui também, principalmente da região sul, né?
e do próprio estado de São Paulo, que está aqui dentro, que é um dos produtores que recebe o melhor preço, é o produtor paulista. Justamente porque ele está próximo ao grande centro de consumo, que é a capital paulista. Esse número eu não conhecia, mas é expressivo. O estado produz 300 mil toneladas. E precisa importar mais 300 mil. Importa 600 mil. De aproximadamente. 3 milhões é 20% que a gente consome, é isso? Isso aí. É isso aí. O mercadão, por isso Os que aquela dois únicos estados que são superavitários é Goiás e Minas. Paraná Goiás, não? Paraná não. Não, desculpa, eu errei. Goiás e Paraná. Os outros todos são deficitários. O Nordeste é deficitário, Minas também precisa importar em alguma época, Goiás precisa trazer também do Mato Grosso, Rondônia, aquela região norte inteira, todos importam feijão de outros estados. Então, se você for pegar o mapa do Brasil, você vai ver com as setas São Paulo, com um grande centro consumidor, e o Norte e Nordeste também. É curioso que isso que você está falando, eu interpreto como uma senhora oportunidade você produzir mais feijão em São Paulo, né? Sim. Porque terra tem. Tem. Mas acontece que as terras de São Paulo são muito mais caras, né? Porque tem a competição com outras, até com a própria cana. Foi feito um estudo sobre isso. Pois é, então, são terras caras, é tanto que muita gente acaba arrendando terra em outros estados, né? Goiás é um estado que arrenda muito, Minas, né? Todos os estados, próximo ali a Brasília também, são produtores que arrendam terra. Então, eu estava falando para você antes da gente vir aqui para o estúdio, estávamos sentados aqui conversando, que eu adorei fazer um programa com uma moça aqui, uma pesquisadora do IEA, sobre amendoim. Eu fiquei impressionado, talvez o feijão possa entrar nisso, não sei, aqui, aí já é maluquice minha. 90% do amendoim que nós produzimos no Brasil é no estado de São Paulo. Sim. Sabe para onde? Região de Tupã, ali aquela Sabe região aonde? Eles fazem mistura com cana. Olha, onde vai renovar exatamente, canavial. eles ficam no meio. Ele tem Talvez o feijão componentes. pudesse também, fica mais barato, não? Eu acho que para o feijão é meio complicado. Tem algumas culturas consociadas, é mais na região Nordeste. Mas aqui é complicado. Sandra, você que anunciou para o telespectador do Mercado Futuro, há muitos anos, aquela novidade, que agora não é mais nova, que os produtores de feijão em Goiás e tal, eram super produtores, irrigado, pivô. Você lembra disso? Faz tempo. Sim. Como é que é hoje? É tudo mecanizado? Eles avançaram, a tecnologia ela avançou muito para feijão. Não só pelas novas variedades, que são mais resistentes, mas também tem a facilidade da mão de obra. Quer dizer, antes se utilizava muita mão de obra no arranquio, hoje tem máquinas, né? Que ninguém aguenta pagar a mão de obra, né? Colhe com máquina. Colhe com máquina. Ela já limpa. Aí vai para um armazém, ali vai diretamente para o empacotador já semi-limpo, né? E isso facilitou muito o empacotamento, muito. É interessante. Mesmo assim ainda tem algumas empacotadoras que você olha num canto assim, o que tem de feijão bandinha, o que tem de folha, e tem bastante ainda resíduo para feijão. É curioso que o agro, a tecnologia na agricultura está indo numa velocidade... Você não vê o café, as máquinas, né? Não que tem hoje para colher feijão. Não ia colher ficar café. o feijão de fora, né? Claro que não. Os argentinos continuam adorando exportar feijão preto para a gente. Sim, eles plantam basicamente para atender o nosso mercado, e um pouco ali do Panamá, aquelas regiões ali. Mas nós compramos 70% da produção argentina vem para o Brasil. 70% da produção deles. De feijão preto? Feijão preto, basicamente assim, feijão preto. Né? E um pouco de feijão branco também. Nós dependemos tanto assim deles? Ainda dependemos. Feijão preto quem planta aqui? É o mesmo estado? Paraná, São Paulo? Basicamente o sul do país. Basicamente. E alguma coisa, você vai até achar estranho, naquela região ali próxima a Pernambuco, onde planta muito melão ali, o pessoal conseguiu plantar feijão preto. Em algumas épocas do ano, sai, se não me engano, no segundo semestre, mas é uma pequena safra, de 20 mil toneladas no máximo. O cultivo deles é parecido, tanto do preto quanto do rosinha. Igual. Só que o preto ele é muito sensível e ele tem, vamos dizer assim, o prejuízo quando acontece de algum clima, ele é mais suscetível que o carioca, porque a carioca desenvolveu muito rapidamente essas variedades. E o preto também começou agora a ter um pouco mais de pesquisa para ter mais a resistência
vamos dizer assim, ser mais, vamos dizer, forte a condições climáticas e tal. Sob a ótica, nosso tempo está acabando já, infelizmente, eu adoro ficar conversando com você. Sob a ótica do consumidor, feijão é uma coisa que você compra em embalagem transparente. Você Sim. vê o que você está comprando, que nem Isso. arroz. Isso. O feijão preto, se tiver um furinho, uma manchinha, ninguém compra, né? Porque ele já é preto, já tem aquela cor. Dificilmente. O rosinha até você dá uma tapeada, mas o preto, se tiver algum defeito... Não vai o consumidor, como eu te falei, ele come com os olhos. E o grande consumidor do feijão preto ainda é o Rio de Janeiro. Né? Rio de Janeiro, Espírito Santo, E o um Rio pouco Grande do do sul Sul do país. come muito. Um pouco do sul do país também. No Nordeste se come feijão preto? Muito Não. raramente. Muito raramente. Aqui- Só quando não tem outro. Aqui em São Paulo, na cidade, aqui É onde nós quarta, estamos, que é a quarta feijoada, e sábado. Exatamente. Né? Os outros dias é tudo feijão carioca. Acabou o nosso programa já. Ah, Você uma gostou pena. do cenário? Gostou? Muito bonito. Parabéns Foda. pelo programa aí. Você viu que agora a gente tem até companhia, fica o Belo lá perguntando de feijão. Outro dia veio um homem falar de café aqui, seguraram o homem aí querendo saber tudo de café. O cara olhou para mim, não me deixa ir embora. É assim. Obrigado, Sandra. Nada, é sempre Muito às prazer, ordens. adoro receber você. Ah, obrigada. Foi um presente que eu ganhei da minha colega Rafaela hoje, que veio falar com a Sandra. Mas valeu, viu? Muito obrigado. Obrigada também. Uma Gente, até o satisfação. próximo. Hoje é dia 3 de abril. Até amanhã. Amanhã tem mais Mercado Futuro. Obrigado pela atenção. Tchau.